meu nome é Juliana, estou aqui para apresentar o nosso trabalho. A gente faz parte do grupo de pesquisa e de desenvolvimento de ambientes virtuais, o Proativa, aqui da UFC, da Universidade Federal do Ceará. O nosso trabalho tem como tema a seleção e análise de aplicativos educacionais de língua portuguesa e de matemática, apropriação e formação docente. Temos como colegas que fizemos essa oficina e que levantamos todos os dados, a Raíssa, eu, que sou Juliana, a Tati, a Cíntia e a Liliane Ramalho. Sabemos que as tecnologias vêm transformando a comunicação, a cultura e a aprendizagem dos grupos sociais. Sabemos também que essas tecnologias, juntos com os dispositivos móveis, tornaram as informações quase que instantâneas. E os alunos, os professores e toda a sociedade têm a informação na palma da mão, pelos smartphones, laptops, tablets, e isso acaba sendo um grande desafio para a formação docente, visto que os professores na graduação não têm esse contato e essa formação para lidar com essa tecnologia. E para que essa tecnologia seja dada de forma pedagógica e com a proposta pedagógica, é necessário toda uma formação. Esse trabalho tem como questão norteadores seus objetivos, vários aspectos envolvendo a formação de professores. Como questão norteadora, nós temos quais são as principais contribuições de uma formação de professores que abordou a seleção e análise de aplicativos educacionais gratuitos de língua portuguesa e de matemática. O objetivo geral do trabalho é analisar as contribuições de uma formação de professores que abordou a seleção e a análise de aplicativos educacionais gratuitos de língua portuguesa e de matemática. Como específicos, nós buscamos averiguar os critérios técnicos e pedagógicos levantados pelos professores durante a análise e a seleção dos aplicativos. Outro objetivo específico foi observar os pontos negativos e os pontos positivos dos aplicativos destacados pelos professores no decorrer da seleção e da análise realizada. Os dispositivos móveis em contextos escolares trazem grandes contribuições, mas também desafios. Sabemos que as tecnologias móveis oportunizam a convergência de outras mídias, imagem, áudio, vídeo, e ampliam as possibilidades pedagógicas. Essa velocidade das informações com a comunicação síncrona entre os aprendentes e os docentes, além da colaboração. Há um favorecimento dessa colaboração em busca de um objetivo comum. Algumas diretrizes de políticas para a aprendizagem móvel que a Unesco nos traz, que são fornecer apoio e formação a professores por meio de tecnologias móveis, criar e aperfeiçoar conteúdos educacionais para o uso em aparelhos móveis, ampliar e melhorar as opções de conectividade e equidade, desenvolver estratégias para acesso comum. Gente, a informação, a democratização da informação. A tecnologia nos traz esse benefício. Desenvolver estratégias e promover o uso seguro e responsável das tecnologias móveis. Não é apenas utilizar as tecnologias móveis, não é apenas lidar com informação, é também saber refletir sobre a própria informação. Então, desenvolver tanto nos professores quanto nos alunos esse senso crítico do que eles estão pegando nessas tecnologias. A gente sabe que alguns estudos empíricos vêm sendo desenvolvidos no contexto da formação de professores e o uso dos dispositivos móveis. Então, a gente sabe que como essa ampliação do uso de dispositivos móveis e a própria inserção deles na escola, no ambiente escolar, fez com que fossem desenvolvidos vários estudos empíricos. Estudos falam que o pensamento crítico e reflexivo sobre o contexto educacional pode ser muito bem enriquecido pelas tecnologias digitais. A prática com o uso da tecnologia deve ter um propósito pedagógico,
Ah, eu vou utilizar aquele aplicativo. Ah, eu vou utilizar aquele recurso. Mas por que você vai utilizar? Qual o objetivo? Qual é o propósito pedagógico? A importância das formações continuadas para que os docentes entendam as funcionalidades dos dispositivos móveis. A gente sabe com os estudos que muitas vezes os docentes não sabem todas as possibilidades. Ou até conhecem alguns recursos, mas não sabem como aliar ao currículo, ao conteúdo, às emendas das disciplinas. Como procedimento metodológico, tivemos uma pesquisa qualitativa de natureza descritiva e interpretativa. Essa oficina se desenvolveu num projeto de extensão, que teve como título Aprendizagem Móvel e Colaborativa no Ensino Fundamental. A oficina foi realizada com 10 professores, com a carga horária de 4 horas. Foi uma observação participante, utilizamos diário de campus, registros fotográficos, conversas informais com os professores, formulários, questionários online do Google Drive. As etapas da pesquisa. Primeiramente, a gente fez uma contextualização teórica inicial. Apresentamos de forma teórica e os dispositivos disponíveis no ambiente educacional. Quais os tipos de aplicativos educacionais, quais os critérios técnicos e também pedagógicos de seleção, como fundamentação pedagógica, os conteúdos, os feedbacks e níveis de dificuldade, usabilidade e elementos audiovisuais. Na segunda fase, fizemos a demonstração do que a gente viu na teoria com o aplicativo Kahoot. Através da observação do próprio aplicativo, foi utilizado com questões trabalhadas do que foi visto na parte teórica da oficina, de maneira bastante demonstrativa e também gamificada. A terceira fase, os professores puderam refletir um pouco sobre a ação. Eles realizaram uma análise colaborativa em grupo de um aplicativo da língua portuguesa e outro da língua matemática que eles mesmos escolheram. E eles iriam analisar sobre os critérios trabalhados na parte teórica e, em seguida, fariam as suas próprias análises. Então, os professores tiveram a oportunidade de ver na prática como utilizar esses recursos. Como resultados, podemos perceber, em relação à sondagem inicial e o uso da tecnologia em sala de aula, será que os professores já utilizavam as tecnologias? O que eles pensavam? Percebemos que 87,5% dos participantes utilizavam as TICs para a estruturação de seus planejamentos e 62,4% para desenvolver alguma atividade de trabalho. 50% acreditavam ser muito positivo o uso das TICs em sala de aula e mais 50% acharam ser positivo. 100% acharam que as TICs têm uma grande influência na aprendizagem dos alunos. 50% acreditam que elas desenvolvem as habilidades dos alunos no uso da informática, capacitando-os para o trabalho, e apenas 12,5% afirmaram não se aplicar à sua prática. Vimos a relevância do trabalho, meio que os professores sabem a importância do uso das tecnologias, apesar de não terem muitas vezes oportunidade de formação. A análise da participação e interação docente a partir da segunda fase, que foi através do uso do aplicativo Kahoot. As questões foram criadas anteriormente e os professores tiveram 40 segundos para respondê-las. Elas foram projetadas em um quadro, um código foi repassado e os docentes tiveram acesso às perguntas e respostas em seus smartphones que estavam conectados à internet. Foi necessária uma orientação prévia sobre o uso do aplicativo, pois apenas 3 professores o conheciam. O momento foi muito rico, foi muito interativo, possibilitou também a motivação, o engajamento, à medida em que as perguntas eram apresentadas a eles. Os professores relataram que utilizaram o aplicativo após a explanação ou revisão de um conteúdo. A última fase, que foi a reflexão na prática, onde os professores tiveram a oportunidade de selecionar e analisar os aplicativos educacionais,
foram escolhidos alguns aplicativos por eles. O de português, Português Coruja, que foi o de língua portuguesa, de quinto a sexto ano do ensino fundamental, e ele foi escolhido por 2 grupos, onde tem os conteúdos de ortografia, concordância verbal, significação dos vocábulos por meio de um quiz. O Photomath, de matemática, do quarto ano do ensino fundamental até o ensino médio, fala sobre resolução de problemas matemáticos, captura de imagem do problema, leitura por meio do reconhecimento de números e dos símbolos matemáticos e solução de problemas. E os critérios utilizados pelos professores, tanto pedagógicos quanto os técnicos, foram: o primeiro grupo achou que o português coruja tinha uma boa fundamentação pedagógica, baseada no esforço, na assimilação, com exercícios que trazem diferenças ortográficas sem muita complicação e nível de dificuldade com desafios diversos, claros e objetivos. O segundo grupo achou os conteúdos trabalhados em estágio de nível de dificuldade, em uma concepção construtivista. O quiz trabalha os conteúdos de forma prática e objetiva e os feedbacks são imediatos e isso favorece a aprendizagem. Com relação aos critérios técnicos, o primeiro grupo achou que era de fácil manuseio e presença de elementos tanto visuais quanto sonoros e a funcionalidade dos ícones dos botões. O segundo grupo achou atrativo, rápido e de fácil uso. Com relação ao Photomath, os critérios pedagógicos, eles acharam interativo, com grande diferencial, porque possibilita ao aluno visualizar as etapas de uma resolução de uma expressão numérica, mas sentiu falta dos feedbacks como lacuna do aplicativo. Os critérios técnicos, eles acharam de fácil uso e funcionalidade intuitiva dos botões, contudo, com poucos elementos visuais. Os pontos positivos com relação a essa reflexão foi a dinamicidade, pois permitem trabalhar os conteúdos de uma maneira descomplicada e objetiva, praticidade, pois podem ser utilizados em ambientes formais e não formais, e os pontos negativos, a abordagem ainda muito tradicional, com exercícios prontos, sem uma prévia de conteúdos, dificuldades relacionadas à falta de controle por parte do professor, o professor não atua muito, não pode interagir muito, e a escassez e a ausência de elementos visuais, sonoros ou feedbacks. As análises dos REDs mostraram que olhares diversos e heterogêneos carregam as vivências e conhecimento do mundo de quem analisou. A gente pôde perceber que 2 grupos analisaram o mesmo aplicativo e a visão foi totalmente diferente. Vimos também que o emprego de aplicativo educacional no dia a dia da praxis docente como uma alternativa para a formação continuada e também para o aperfeiçoamento de suas atuações. Como estudos futuros, deixa uma sugestão da ampliação da investigação para outras áreas, possibilitando uma interação interdisciplinar entre outros campos. Aqui estão nossas referências. Muito obrigada. Esses são nossos e-mails. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, ampliação de estudos, vamos nos conectar através dos nossos e-mails. Muito obrigada.